E agora começa a edição do Conexão Porto Indústria desta sexta-feira. A Autoridade Portuária de Santos recebeu esta semana 15 propostas para a elaboração do projeto básico para as obras de implantação da segunda fase da Avenida Perimetral da margem esquerda do Porto de Santos, em Guarujá. A contratação vai valer por um prazo de 21 meses, nos termos e condições estabelecidas no edital da licitação. A primeira colocada no certame será convocada para apresentar proposta comercial atualizada e documentos de habilitação em fases distintas e sucessivas. Serão analisados o atendimento dos requisitos solicitados no termo de referência edital. No caso de desclassificação, os mesmos procedimentos serão adotados com as próximas colocadas, seguindo a ordem de classificação até que seja declarado um vencedor. O projeto consiste na complementação do sistema viário perimetral da margem esquerda do Porto de Santos, promovendo a segregação e a racionalização do tráfego de veículos pesados provenientes principalmente das atividades portuárias. Além da adequação do traçado das avenidas Santos Dumont e Perimetral, prevê a adequação de passeios e ciclovias, implantação de dispositivos de conexão viária e adequações hidráulicas, elétricas, assim como a sinalização rodoviária. O projeto conceitual prevê aproximadamente 7 mil metros de extensão entre novas vias e renovação de vias existentes e 2 mil metros de novos viadutos. Está prevista ainda a construção de viaduto de transposição à rodovia Cônego Domênico Rangoni, a SP-55, que vai interligar os terminais portuários no sentido São Paulo, eliminando o tráfego pesado das vias urbanas de Vicente de Carvalho. Também contempla a execução de um viaduto na Avenida Santos Dumont, sobrepondo-se à Avenida Perimetral, e outro para acesso ao sítio Conceiçãozinha. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Na manhã de quarta-feira, dia 26, a diretoria do Instituto Brasileiro de Infraestrutura se reuniu com membros do Ministério de Portos e Aeroportos para detalhar o programa Navegue Simples do governo federal. No mesmo dia, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Eduardo Neri, participaram do Infracast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos para conversar sobre o decreto do Navegue Simples. O podcast completo você pode conferir no próximo dia 3, às 7h30 da noite, no YouTube da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI. A gente teve a oportunidade de discutir com o Mário Povia, com o Thales, que são aqui do IBI, e também com a participação do Nery, da ANTAC, que é uma parceria do Ministério com a ANTAC, a evolução do Navegue Simples. Então falamos um pouquinho sobre os objetivos, quais são os principais problemas que a gente está tentando equacionar com o Navegue Simples, quais são os próximos passos, a publicação do decreto do Navegue Simples, que saiu hoje. Então, com certeza, a gente tem muito a entregar para o setor. E o IBI, junto com o Ministério, junto com a ANTAC, com certeza vai trazer uma proximidade da comunidade portuária para que a gente possa entender as dores do setor e para que a gente possa aprimorar e trazer ganhos com a evolução de procedimentos, com a evolução dos nossos normativos, para que a gente possa ter mais investimentos e mais empregos sendo gerados no setor. Na quinta-feira, a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e o Instituto Brasileiro de Infraestrutura entregaram proposta ao grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária. O material foi produzido com a colaboração de associados do IBI após a mesa redonda realizada na semana passada na sede da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI, com o relator do projeto, o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. A Câmara dos Deputados também criou o grupo de trabalho do PLP 108/24 para analisar proposta de regulamentação da reforma tributária. Ambos os colegiados já ouviram mais de 1.000 pessoas em pouco mais de um mês de audiências públicas e reuniões internas. Os integrantes dos dois grupos anunciaram que vão manter a finalização dos textos no dia 3 de julho, conforme acordado com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. A Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, que eu presido na Câmara dos Deputados, tem atuado fortemente na questão da reforma tributária. Nós vamos ter agora as leis complementares, que vão regulamentar todo o processo da reforma tributária. E a gente encaminhou uma nota técnica aqui da Frente Parlamentar para o deputado Luiz Carlos Rauli, que é um dos relatores da reforma
tributária está atuando bastante nessa questão, justamente com as principais demandas dos setores de portos e aeroportos, garantindo que a reforma venha para fazer esses importantes setores da economia evoluírem, crescerem, gerarem de fato emprego e não terem uma carga mais alta de tributos. Ao contrário, aquela reforma tem que simplificar, desburocratizar, dar previsibilidade e segurança para esses importantes setores da economia para que a gente possa de fato avançar. Esse é o meu compromisso aqui em Brasília. E vamos falar sobre as últimas estimativas para a safra de café no Brasil. Os números seguem divergentes entre as entidades. A colheita de café do Brasil atingiu cerca de 45%, com ritmo acima da média histórica para o período, segundo o levantamento das safras e mercado. Mas, segundo a consultoria, o volume colhido tem decepcionado, especialmente em meio à colheita de grãos miúdos, o que deve resultar em uma revisão para baixo da safra brasileira. Os últimos números divulgados por entidades seguem ainda bastante elevados. De acordo com o segundo levantamento da safra 24 de café, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os produtores brasileiros de café deverão colher 58.810.000 sacas beneficiadas na atual temporada. Para o café arábica, a expectativa da Conab é de uma safra de 42.110.000 sacas de 60 quilos. Já para o Conilon e Robusta, a expectativa da Conab é que sejam colhidas no Brasil 16.710.000 sacas beneficiadas. Outra estimativa divulgada foi pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o órgão, a produção total de café do Brasil foi estimada em 61.400.000 sacas. Para o café arábica, a produção estimada pelo IBGE é de 42.300.000 sacas. E para o café canéfora, a estimativa da produção ficou em 19.100.000 sacas de 60 quilos. Já segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve colher 69.900.000 sacas, sendo 48.200.000 sacas para o arábica e 21.700.000 sacas para o robusta e Conilon. Segundo o gerente de inteligência do mercado café da Stonex Brasil, os números divergentes divulgados acabam colaborando para a volatilidade dos preços do produto no mercado. Um assunto que a gente tem falado há muito tempo, que é a falta de transparência no mercado de café, né? Então, um dos problemas maiores que a gente tem, claro, né? Existem vários fatores que geram volatilidade nos preços, mas um dos problemas que contribuem para aumentar a volatilidade dos preços de café é o alto grau de incerteza, né, que a gente tem com relação aos números, às estimativas, às projeções, né? E essa da estimativa do Brasil é de novo um cenário. Quando a gente olha para a temporada 2023-24, né, essa que a gente está terminando agora, a diferença, Grazi, entre a menor e a maior estimativa era de quase 22 milhões de sacas. Hoje, essa diferença é um pouco menor, mas ainda é uma diferença na casa de 16 milhões de sacas. Então, é uma discrepância muito grande, lembrando que isso é uma colômbia e meia de produção, né, para a gente ter uma noção do tamanho dessa incerteza, né? Então, assim, o número da Conab, ele veio, né, mostrando aí um aumento na produção, algo que, se a gente considera a variação, está em linha com o que o mercado também acredita, tá? Então, a média das projeções tem apontado para um crescimento aí na casa de 5% na produção brasileira de café. Claro que quando a gente olha os valores absolutos, o número da Conab é o menor número do mercado, né? É um número bastante inferior, enquanto a Conab está falando aí em 58 milhões de sacas, como você disse. A gente tem players que falam na casa de 70 milhões de sacas, né, ou mais, e até o departamento americano divulgou nessa última semana uma projeção de 69,9 milhões de sacas
para a safra brasileira de café em 2024-25. Mas é um consenso, sim, de que a safra brasileira será maior na próxima temporada. A Stonex Brasil divulgou um relatório sobre a safra brasileira de café em fevereiro desse ano, mas os números devem ser revisados em breve. Naquele momento, nós projetamos a produção brasileira de café com um aumento de 4,2% com relação ao ano passado, em 67 milhões de sacas, sendo 22,7 milhões de sacas de café robusta e 44,3 milhões de sacas de café arábica. Uma evidência clara do que aconteceu nos anos passados é o volume de exportação. Esse é um número que é contabilizado, ele passou por um processo aduaneiro. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados de consumo, que são contabilizados pela Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, não tem ninguém melhor para estar contabilizando esses números. Quando a gente pega esses números e faz o cálculo, a gente vê, de fato, que os números que a Conab tem apontado são muito inferiores à realidade que a gente tem hoje no Parque Cafeeiro, na produção brasileira de café. Mas, ainda assim, a Stonex também está em linha com essa perspectiva de mercado de um crescimento aí na produção brasileira em 2024-25. Nós estamos com a equipe a campo nesse momento, realizando uma nova rodada de estudos e talvez a gente faça ajustes nessa projeção nas próximas semanas ou nos próximos meses. E o Conexão Porto Indústria fica por aqui. O programa volta na segunda-feira, 19h30 da noite.